Luiz Henrique, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o projeto de autoria do seu colega e conterrâneo Wilson Santiago é da maior importância. É um dos itens fundamentais da reforma política. Lamentavelmente, não a fizemos até hoje, a reforma que é a mãe das reformas. Acho que todo esse clima de insatisfação popular que fluiu para as manifestações é resultado do fato de não termos feito a reforma política, de não termos instituído o financiamento público das campanhas eleitorais, de não termos instituído a campanha na TV ao vivo para reduzir os custos milionários que demandam as campanhas com programas eleitorais pré-produzidos. Por não termos instituído o voto partidário para parlamentares, vereadores, deputados estaduais e federais, o chamado voto em lista fechada, em que as pessoas deixam de votar em pessoas e passam a votar em partidos, o que é fundamental para o fortalecimento dos partidos. 25. O fato de não termos instituído a fidelidade partidária na sua plenitude, estabelecendo uma proibição de participar das eleições futuras, pelo menos 2 eleições futuras, aqueles que mudarem injustificadamente de partido. Não fizemos a proibição das coligações nas eleições proporcionais, o que torna pequenos partidos, não todos é evidente, mas pequenos partidos em objeto de mercado na negociação de tempo de televisão. Todas essas reformas são fundamentais, como é esta que está aqui sendo proposta pelo senador Wilson Santiago. Permite a reeleição. Eu entendo que a reeleição é uma introdução contrária à cultura do nosso país. Mas já que ela foi introduzida, já que ela permanece como lei, que havendo a reeleição, que os candidatos a prefeito, governador e presidente da República que quiserem conquistar novo mandato devam se afastar do governo por renúncia, pelo menos 6 anos antes da eleição. 6 meses. Eu quero dizer, senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores, o fato de ter sido deputado em 5 mandatos ainda me dá o cacuete, né? Senhores e senhoras senadores, quando decidi me candidatar à reeleição, decidi também renunciar ao mandato para concorrer em igualdade de condições. É impossível um prefeito ou um governador ser exercente do mandato popular, exercente da chefia do Poder Executivo e, ao mesmo tempo, candidato. Há casos graves, como o do governador Rigoto, que perdeu uma eleição ganha porque decidiu continuar no governo e só fazia campanha à noite, no sábado e no domingo, enquanto seus concorrentes estavam diuturnamente na rua. Tá? Então, até em benefício, não é em prejuízo dos detentores de cargos do Poder Executivo, em benefício das suas candidaturas, é que o senador
viu, Santiago, propõe a desincompatibilização. Ok. É uma norma moralizadora. E eu peço aos meus pares que aprovem esse projeto, que é uma fresta, uma pequena fresta, mas uma importante fresta no arrombamento da porta que temos que fazer para destruir as instituições atrasadas, obsoletas, que perduram ainda na democracia brasileira. Ok. Lembro de uma frase de Goethe: fácil é destruir, é matar o monstro. Fácil é matar o monstro. Difícil é remover-lhe as entranhas. E as normas eleitorais que ainda vigoram são entranhas do autoritarismo, do fisiologismo, da corrupção, fatores que temos que eliminar na democracia brasileira. Agradeço, senador Luiz Henrique. Considerações finais. O relatório já houvera sido lido ao item 25 da página 376, que é uma proposta do senador Wilson Santiago, de emenda à Constituição número 73, que altera a redação do parágrafo 6º do artigo 14 da Constituição Federal para determinar a desincompatibilização do presidente da República, do governador do Estado e do prefeito municipal como condição para a candidatura eleitoral. Em votação. É preciso assinalar que Para discutir, senhor presidente. Em discussão. os atuais eleitos. Não atinge os atuais eleitos. Para discutir, Para discutir, senador Ciro, senador Raup. eu queria Senador Pimentel. parabenizar o autor e parabenizar principalmente o senador Luiz Henrique pelo seu arrazoado. Esta, para mim, é nada mais do que uma proposta moralizadora. É moralizadora. Não se tem o porquê alguém deter a pena e, ao mesmo tempo, ele ter todas as prerrogativas de ser um candidato. Eu acho que isso vem moralizar. É simplesmente uma moralização. Porque, caso contrário, é como diz lá no interior, é amarrar cachorro com linguiça. É um adágio goiano também. Senador Raup, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, veja bem, eu acredito que o melhor para o Brasil era o fim da reeleição. Eu também. O fim da reeleição, estendendo o mandato para 5 ou 6 anos, e o fim da reeleição. Porque eu pergunto ao nobre senador, ex-governador Luiz Henrique, ele fez a coisa certa quando renunciou o mandato para disputar a reeleição, mas o vice dele assumiu. E vamos colocar numa hipótese de que o presidente da República tenha que renunciar para disputar a reeleição e que o vice-presidente também vai compor a mesma chapa, vai ser reeditada a mesma chapa, e que o presidente da Câmara também vai ser candidato a alguma coisa no seu estado, e que todos na linha sucessória sejam candidatos, e a tendência é ser. Como é que ficaria daí o processo? Assume o presidente do Supremo. Presidente do Supremo Tribunal Federal, que é uma confusão danada. Não é confusão, pelo contrário. Tá bom. Né? Eu Mas creio o seria o fim da reeleição. Eu creio que vai o acabar presidente do Supremo garantirá uma isenção muito maior na condução do pleito. Era só essa ponderação. Eu trabalho pelo fim da reeleição. Senador Pimentel. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, o primeiro registro é que o Constituinte de 88 havia fixado o mandato em 5 anos do presidente Sarney, sem reeleição. Nas eleições de 94, não se discutiu reeleição. Lamentavelmente, foi encaminhado ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional pelo presidente da República, eleito em 94 e empossado em 95, com essas regras. Portanto, quem amarrou cachorro com linguiça foi aquele que encaminhou, lá em 94, no seu mandato, alterando as regras do jogo para garantir a sua reeleição. Então, se tem vícios, vem de lá. De lá para cá, nós temos tomado uma série de medidas para moralizar o processo eleitoral e, ao mesmo tempo, combater a corrupção.
Nós aprendemos na vida que só combate a corrupção se a Justiça Federal brasileira estiver estruturada. No governo do Partido dos Trabalhadores, nos últimos 12 anos, nós já abrimos 413 varas federais. No primeiro governo Lula, que Vossa Excelência, senhor presidente Vital do Rego, acompanha de perto, nós abrimos 183 varas da Justiça Federal. No segundo governo Lula e no primeiro governo da presidenta Dilma Rousseff, nós abrimos mais 230 varas federais. Completamos agora em 2013. Essas últimas 230, elas foram feitas escalonadamente ano a ano. Exatamente por isso, nós já demos posse aos juízes federais e autorizamos, nesse 2013, a realização de concurso público para os procuradores da República para completar esse processo. Ao mesmo tempo, esta Casa aprovou duas importantes leis. Uma, que responsabiliza a empresa pelo ato de corrupção, que é ali onde grande coisa acontece, e não tem corrupto sem o corruptor. Esta lei entrou em vigor no dia 29 de janeiro de 2013. E aprovamos aqui no Senado Federal, enquadrando como crime hediondo quem pratica o ato de corrupção e o corrupto e o corruptor. Esse projeto está na Câmara aguardando a sua aprovação. Portanto, o Brasil tem avançado muito. É verdade que na reforma política ainda precisamos fazer. E quando você analisa os vários atos de corrupção nesse Brasil, de um modo geral, estão vinculados a financiamento de campanha. E é por isso que a nossa Ordem dos Advogados do Brasil foi ao Supremo Tribunal Federal para impedir que a empresa possa contribuir com financiamento de campanha, porque a empresa tem interesse em mercado e não tem interesse na moralidade da coisa pública e na cidadania. Eu sou um daqueles que entendo de que nós só vamos ter um freio significativo no processo de corrupção no Brasil quando acabarmos com o financiamento privado de campanha, como fez a Alemanha, a França, a Itália, a Espanha, o Canadá e os Estados Unidos. É um sistema misto, como nós sabemos. Quem recebe financiamento público não pode fazer financiamento privado. Quem faz financiamento privado não recebe dinheiro público. É um sistema diferenciado que eles têm ali. Por isso, eu vou votar contra essa proposta, porque nós votamos há 15 dias atrás, senhor presidente, uma proposta idêntica, que trata da desincompatibilização. Agora estamos tratando da renúncia. Eu sou um daqueles que entendo que deveríamos tratar conjuntamente os dois temas, porque estamos duas emendas constitucionais, uma determina a desincompatibilização, a outra determina a renúncia. É evidente que no Senado, nosso relator Luiz Henrique, nós pudemos pensar e dar um tratamento uniforme. Eu pediria uma parte a Vossa Excelência. Eu não vejo diferença entre desincompatibilização e renúncia. A desincompatibilização só pode ser feita através da renúncia e não a licença. Né? E eu quero assinalar um fato importante. Teoricamente, vou me referir ao governador do Estado. Teoricamente, o governador do Estado pode, no meio do mandato, decidir largar o governo e ser candidato a vereador. Ele tem que renunciar. Ou então, no final do seu mandato, ele, teoricamente, ele pode decidir ser candidato a deputado estadual. Ele tem que renunciar. Se ele for candidato a senador, como eu fui, tive que renunciar. Agora, para ser candidato à reeleição, em que o governador tem o poder na mão, tem o poder de polícia, pode baixar impostos, pode beneficiar fulano, beltrano e cicrano, aí ele pode ficar no poder. Isso é uma incongruência. Eu gostaria de que os meus colegas refletissem. Isso é uma incongruência. Como é que um candidato à reeleição pode permanecer no cargo? E se ele próprio for candidato a outro mandato, ele tem que renunciar. Vamos a voto. Os senhores senadores, senhor presidente, só para esclarecer que fui aqui interpretado na expressão cachorro com linguiça, que reeleição é uma coisa e o que está sendo proposto
pelo senador Luiz Henrique é totalmente diferente. Nós não estamos misturando as coisas. Eu não era parlamentar naquela época, não votei, certo? E foi a grande maioria. E um erro, não deu certo, vamos mudar. Com muita coisa não está dando certo e nós vamos mudar. Senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Contra o voto. Aprovado. Contra o voto do senador Pimentel, José Pimentel. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável à proposta nos termos da emenda número 1. A matéria vai ao plenário.